Paz e bem. Estamos prosseguindo com o nosso breve curso de Mariologia e neste vídeo queremos tomar o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 30, continuação dos vídeos anteriores deste trecho que fala da anunciação do anjo à Virgem Maria. Nos vídeos anteriores comentamos os versículos 26 e 27, sobretudo explicando e tratando do significado do porquê o anjo foi enviado a uma virgem, por que Jesus nasceu de uma virgem, qual o significado na palavra de Deus da virgem. O texto prossegue e neste vídeo queremos comentar os versículos 28 a 30. O anjo foi então enviado à virgem e diz no versículo 28 que, entrando, o anjo disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Ela, Maria, ficou intrigada com essa palavra e pôs a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: "Não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus." Bem, no primeiro momento, o texto nos diz que é o anjo que entrou onde ela estava. Com isso, podemos pensar e ter presente que é Deus quem toma a iniciativa de enviar o anjo até Maria. E aqui de novo se fala que é Deus, portanto, que escolhe Maria. Mas não escolhe uma mulher qualquer e não a escolhe de modo aleatório, né? Antes, Deus acumulou de graça, porque quem é essa mulher? Ela é a cheia de graça. E por que ela é cheia de graça? Porque, antes de tudo, Deus lhe acumulou de graças. Então, de alguma forma, Deus a preparou, Deus a agraciou. Mas o texto também nos diz, no versículo 30, que Maria encontrou graça diante de Deus. E aqui podemos pensar, há, por um lado, a ação de Deus, que lhe acumula de graças, mas há também a resposta e a correspondência de Maria a essa graça. Ela corresponde à graça de Deus e, por isso, encontra graça também diante de Deus. Então Maria é sim a escolhida, mas também corresponde à graça de Deus. Portanto, não é uma mulher qualquer, ela é a cheia de graça. Vamos falar um pouco mais sobre o significado disso. Então o anjo faz a saudação: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo." E aí o texto nos diz algo interessante, que ela ficou intrigada com essa palavra e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Mas ora, uma saudação não é uma saudação? Por que pensar no significado dela? Porque Maria e o evangelista sabem que esta saudação, alegra-te, cheia de graça, alegra-te, é uma saudação que está ligada às promessas messiânicas. A vinda, o anúncio da vinda do Messias era feito no Antigo Testamento com o chamado à alegria. Portanto, não se trata de uma saudação qualquer, se trata de uma saudação que realiza o anúncio profético da vinda do Messias. Vamos ver alguns textos do Antigo Testamento. Temos, portanto, o texto de Sofonias, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: "Alegra-te, filha de Sião." Veja que interessante, né? Alegra-te, cheia de graça. Aqui o texto diz: "Alegra-te, filha de Sião." Solta gritos de alegria, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou tua sentença, eliminou teu inimigo. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti. Não verás mais a desgraça. Naquele dia será dito a Jerusalém: "Não temas, Sião, o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, um herói que salva." Algumas coisas interessantes. Mas antes vamos perceber um outro texto que está em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. "Exulta de alegria, filha de Sião." De novo o convite à alegria, né? "Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso." Então veja que esse chamado à alegria tem a ver com o anúncio da vinda do Messias. Vamos olhar os textos de Sofonias e Lucas buscando comparar um com o outro.
Em Sofonias nós temos: alegra-te, filha de Sião, capítulo 3, versículo 14. Em Lucas, alegra-te, filha de Sião. Em Sofonias é dito: o Senhor está no meio de ti. Em Lucas é dito: o Senhor está contigo. Em Sofonias é dito: não tenhas medo, Sião. Em Lucas também é dito: não tenhas medo, Maria. Em Sofonias é dito: o Senhor teu Deus, está no teu seio, está no teu meio. Em Lucas é dito: conceberás e dará luz, no teu seio. Em Sofonias é dito que aquele Messias que vem é o rei de Israel que está no meio do povo. Em Lucas é dito que aquele que vai nascer reinará. Em Sofonias é dito que este rei é um herói que salva. Em Lucas é dito que esse menino vai se chamar Jesus, e o nome de Jesus significa justamente Deus salva. E assim nós vemos que aquilo que era anunciado em Sofonias se realiza em Lucas. E se realiza a partir de quem? De Maria. Temos o texto: alegra-te, filha de Sião. Agora o anjo diz: alegra-te, cheia de graça. Maria está no lugar da filha de Sião. Quem era a filha de Sião? É o povo de Deus, isso comentamos nos vídeos anteriores. A filha de Sião, a mulher, a esposa, são figuras que representam o povo de Deus. Quem é a filha de Sião em Lucas? É Maria. Mas ao mesmo tempo, Maria também representa aqui o povo de Deus. O povo de Deus que esperava a realização profética, portanto, o povo da antiga aliança, o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, Maria representa o povo que acolhe o Messias, em quem se realiza a profecia. Ela representa assim também o povo da nova aliança, ou seja, o povo de Deus como um todo. Maria é a filha de Sião. Nela se realiza a profecia do convite, a alegria pela vinda do Messias. Esse Messias que não é somente o rei, mas é o próprio Deus, o próprio Senhor que vem salvar o seu povo. Maria então representa o povo da antiga aliança que esperava o Messias e o povo da nova aliança, a igreja que acolhe esta novidade. E o texto então ali nos diz: alegra-te, cheia de graça. Então essa filha de Sião agora é cheia de graça. E aqui o texto revela no fundo aquilo que é o projeto de Deus para o seu povo. Qual é o projeto de Deus para o seu povo? Cumular o seu povo de graça. Por exemplo, isso é dito como um projeto de Deus por Paulo lá no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3 seguinte. O texto diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no bem-amado. Aqui aparece para nós o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus para nós? Nos cumular de toda a bênção espiritual em Cristo, para nos tornarmos filhos por meio de Cristo, santos e irrepreensíveis, e fazer resplandecer a sua graça. A sua graça. Maria realiza isso. Ela resplandece a graça. O próprio Deus é que vai dizer isso através do anjo. Tu és cheia de graça. E o próprio anjo vai dizer: encontraste graça diante de Deus. Maria resplandece essa graça até mesmo para o próprio Deus que encontra graça nela. Porque antes ela foi cumulada pela graça de Deus. Então Maria experimenta essa graça de modo antecipado para ser a mãe do Senhor. Portanto, essa graça que Maria recebe também é por meio de Cristo e em vista do nascimento de Cristo. Maria é
Importante sempre lembrar, ela é redimida por Cristo. Ela precisou também e foi salva por Cristo. Maria não é deusa, Maria não é autossuficiente. Maria também foi redimida por Cristo e de modo antecipado ela experimenta essa graça. Porque quem é ela? Ela é a cheia de graça. Ela é a cheia de graça por Cristo Jesus e em vista do nascimento de Cristo Jesus. Então ela é, de fato, a cheia de graça e essa é a sua identidade. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. A nossa identidade está em Deus. Quem é Maria? Qual é a identidade de Maria? É ser a cheia de graça, é ser a Virgem, escolhida de Deus para ser a mãe do Senhor. Quem é ela? É essa que se abre à graça divina e corresponde à graça divina. Em contraste, graça diante de Deus. Então Maria ao mesmo tempo agraciada por Deus e corresponde a essa graça. Então ela experimenta essa graça para ser santa e irrepreensível diante de Deus e manifestar a maravilhosa graça de Deus. E ela realiza isso como exemplo para aquilo que a igreja deve fazer ao longo de toda a história. Porque a igreja é chamada a ser toda gloriosa, sem mancha e nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e imaculada. É o que nos diz de novo Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 27. Maria, sendo cheia de graça, realiza isso em nome da igreja, representando a igreja para que toda a igreja viva esse mistério. Quem é Maria? Ela é a cheia de graça. E por isso também a igreja aplica a ela o que é dito em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7, toda bela és a amada. Ela é a toda santa, assim os primeiros cristãos se referiam a ela, toda santa, ela é a Virgem, que realiza também aquela ação de Deus que torna o povo que foi chamado de prostituta agora a Virgem de Israel. Isso se realiza em Maria como sinal para aquilo que a igreja é chamada a ser, a Virgem, aquela que é fiel a Deus. Um salmo que está no capítulo, o salmo que é o Salmo 45, no versículo 14, diz assim: toda a beleza da filha do rei vem do interior. Aqui se refere à graça, né, que vem do interior. Lembramos também o texto que está no Salmo: à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Essa é a filha do rei, ao mesmo tempo que é também a esposa do rei. Maria é ao mesmo tempo filha, ela é ao mesmo tempo irmã do Senhor, ela é ao mesmo tempo mãe do Senhor, esposa do Senhor. Quem é minha mãe, minha irmã? Maria é tudo isso, E a sua beleza vem do interior, é a graça que Deus acumulou. Tomás de Aquino dizia: a graça é o início da glória. Pela graça de Deus, a gente já participa da glória de Deus, daqui para a eternidade. E aqui a gente vai perceber no fundamento, já para a igreja afirmar tanto a Imaculada Conceição de Maria, porque ela é escolhida por Deus, agraciada por Deus, preparada por Deus para ser a Virgem, aquela em quem não se vê o pecado, mas a fidelidade a Deus. E como aberta a graça de Deus, o início na participação da glória que se consuma na sua assunção. E aqui ela é a imagem, de novo, da igreja. A igreja que é chamada a se abrir à graça de Deus, corresponder à graça de Deus, participar da glória de Deus, já aqui e para a eternidade. Então, de novo, Maria é a Virgem feita igreja. Ela é a representante do povo. Nela nós vemos como o povo de Deus é chamado a viver. A viver. E assim vamos compreendendo como de fato é isso que a palavra de Deus nos mostra e nos revela na Virgem Maria, naquilo que Deus nela realizou como sinal para a igreja. Então ela é a cheia de graça, aquela que é aberta à graça de Deus e que corresponde à graça de Deus, e em nome de toda a igreja, do povo da antiga aliança, da nova aliança, acolhe aquilo que é a maior de todas as graças, o Verbo
que se encarnou, trazendo-o em seu seio. Vamos falar disso. A igreja é chamada a abrir-se à graça de Deus para também carregar o verbo de Deus e gerar Deus no mundo. Essa é a graça das graças. A igreja é chamada a participar dessa graça, nessa união com o Senhor, que Maria expressa ao ser escolhida, ao corresponder à graça, ao dizer o seu sim, mostrando aquilo que é o projeto de Deus para nós. A participação na sua graça, que é o início da glória, da participação na glória de Deus, por meio de Jesus Cristo. Em vista do Cristo, Maria experimentou isso de modo antecipado como sinal para nós. Nos acompanhe, curta os nossos vídeos, deixe o seu comentário, dúvidas, perguntas e assim vamos fazendo o nosso caminho, meditando a palavra de Deus naquilo que Deus realizou através da Virgem Maria. Paz e bem.